Herodes o Grande, um nome que ecoa através dos séculos. Um rei conhecido tanto por suas grandes construções quanto por seus atos de extrema crueldade. Governando com mão de ferro a terra de Judá sob o domínio romano, Herodes temia apenas uma coisa: perder seu trono. Ele era um homem paranoico, disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu poder, mesmo que isso significasse recorrer ao ato mais terrível: a execução de inocentes. Ao saber de uma profecia sobre o nascimento de um novo rei, Herodes sentiu que seu trono estava ameaçado. E em um momento de desespero, ele deu uma ordem que chocaria o mundo: a morte de todas as crianças do sexo masculino em Belém. O massacre dos inocentes. Uma história de medo, poder e crueldade. Mas por que Herodes cometeu tal ato? E como esse massacre está profundamente ligado ao nascimento de Jesus? Hoje vamos explorar os eventos sombrios que cercam o reinado de Herodes e descobrir o que levou este homem a ordenar uma das maiores tragédias da história bíblica. Essa é uma história de intriga, tragédia e fé. A história de Herodes e o massacre dos inocentes. O rei que tentou apagar a luz, mas acabou iluminando ainda mais o caminho do Salvador. Portanto, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para que juntos possamos levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Herodes, o Grande, um nome que ainda ressoa na história de Israel. Um rei nomeado pelos romanos, um governante que construiu grandes monumentos, como o magnífico templo em Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, um homem marcado por profunda paranoia e desconfiança. Herodes não era judeu de nascimento. Ele era um idumeu, um descendente de uma linhagem estrangeira, o que o tornou impopular entre os judeus que governava. Isso o deixava em constante estado de alerta, sempre temendo que seu trono fosse tomado. Apesar de ter sido colocado no poder pelos romanos, Herodes sabia que nunca teria o apoio total do povo que governava. E por isso, ele vivia sob a sombra de sua própria paranoia, sempre vigilante, sempre desconfiado. Um homem disposto a eliminar qualquer ameaça ao seu governo, seja ela real ou imaginária. Essa desconfiança o levou a atos extremos. Quando sentia que sua posição estava em risco, Herodes não hesitava em agir. Ele foi responsável pela morte de sua esposa Mariamne, que ele amava profundamente, por acreditar que ela estava conspirando contra ele. Ele mandou executar 3 de seus próprios filhos, temendo que eles tramassem para tomar o trono. Herodes era um rei poderoso, mas prisioneiro de seu próprio medo. Um medo que o levou a tomar decisões cruéis, mas que ele acreditava serem necessárias para sua sobrevivência. Quanto mais poder ele acumulava, mais frágil ele se sentia. Seu reino era marcado por grandes construções, mas também por uma política de medo. Seus súditos o obedeciam, mas nunca o amaram. Seus filhos o temiam, mas nunca o respeitaram. E assim, Herodes, o homem que queria ser lembrado como um grande rei, foi se tornando um símbolo de tirania. A tragédia de Herodes não estava apenas em seus atos, mas na maneira como ele via o mundo ao seu redor, cercado por inimigos, reais ou imaginários. Para ele, o poder era tudo, e qualquer ameaça a esse poder tinha que ser destruída. E foi nesse cenário, nesse estado constante de medo, que Herodes recebeu a notícia que mudaria para sempre sua história: o nascimento de um novo rei, anunciado pelos magos do Oriente. A partir desse momento, a paranoia de Herodes alcançou seu ponto máximo. Um rei que ele não conhecia, um rei que poderia tomar seu lugar. E para Herodes, não havia outra escolha a não ser eliminar essa nova ameaça, a qualquer custo. Em meio ao reinado de Herodes, uma antiga profecia começou a se desenrolar. Nas escrituras judaicas havia a promessa de um Messias, um rei que surgiria para libertar o povo de Israel. Um governante cuja chegada mudaria o destino de toda a humanidade. Do Oriente vieram magos, sábios que estudavam os céus e os sinais das estrelas. E em uma noite especial, eles viram algo que nunca tinham visto antes. Uma estrela que anunciava o nascimento de um novo rei. Um rei dos judeus. Com presentes de ouro, incenso e mirra, os magos partiram para encontrar esse rei. Mas ao chegarem em Jerusalém, foram diretamente ao lugar onde esperavam encontrar tal figura: o palácio do rei Herodes. Afinal, onde mais poderia estar um rei, senão no trono?
Herodes os recebeu intrigado e ao mesmo tempo alarmado. A ideia de um novo rei dos judeus fez seu coração disparar. Para um homem que vivia com medo de perder seu poder, a notícia de um possível concorrente era insuportável. Quem era esse rei que os magos procuravam? Por que ele, Herodes, não sabia nada sobre esse nascimento? Os magos falaram da estrela, da profecia e de como o nascimento de um novo governante estava predestinado. Eles estavam certos de que o Messias havia chegado. Mas Herodes, tomado pela paranoia, viu nisso uma ameaça. Ele não podia permitir que outro rei tomasse seu lugar. Herodes, com astúcia, fingiu interesse. Pediu os magos que, quando encontrassem o menino, voltassem para lhe dizer onde ele estava. Ele disse que também queria adorá-lo. Mas, na verdade, seu plano era muito mais sombrio. Ele não queria adorar o novo rei. Ele queria eliminá-lo. E assim, a profecia que anunciava a chegada do Salvador do mundo se tornou o gatilho para um dos eventos mais sombrios da história de Belém. Herodes estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger seu trono. E isso incluía eliminar qualquer possível ameaça, até mesmo um recém-nascido. O plano de Herodes estava em movimento, mas o que ele não sabia é que o destino já havia traçado outro caminho. A profecia estava prestes a se cumprir de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Herodes o Grande estava à beira do desespero. A profecia do nascimento de um novo rei dos judeus o consumia. Ele sabia que, se o menino fosse encontrado, seu trono estaria ameaçado. E quando os magos, avisados em sonho, não retornaram para lhe dar informações sobre o paradeiro da criança, Herodes percebeu que precisava agir rápido e com brutalidade. Dominado pelo medo e pela raiva, ele tomou uma decisão terrível. Sem saber exatamente onde o novo rei estava, Herodes decidiu eliminar toda e qualquer possibilidade. Ele ordenou a execução de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e nos arredores. A ordem era clara, sem piedade, sem exceção. Um massacre. Inocentes seriam mortos, crianças indefesas, arrancadas dos braços de suas mães. O medo de perder o poder transformou Herodes em um dos personagens mais cruéis da história bíblica. Belém, uma pequena cidade, foi tomada pela dor e pelo desespero. Ao amanhecer, os soldados de Herodes chegaram. Portas foram arrombadas, crianças foram arrancadas dos braços de suas famílias e a tragédia começou a se desenrolar. As ruas de Belém se encheram de luto. Famílias destruídas, corações dilacerados. O que era para ser uma cidade de paz se tornou palco de uma tragédia inimaginável. O choro das mães, a perda irreparável, marcaram para sempre aquele dia. O massacre dos inocentes. Um dos atos mais brutais já registrados nas Escrituras. A fúria de um rei em desespero transformou a vida de muitas famílias em um pesadelo. E embora Herodes tivesse como alvo o menino Jesus, o Salvador, a promessa divina de proteção estava em movimento. Enquanto Herodes desencadeava sua crueldade em Belém, José, avisado por um anjo em sonho, fugia com Maria e o pequeno Jesus para o Egito. A Sagrada Família estava protegida pela mão divina. E o plano de Herodes, apesar de sua brutalidade, falhou. Herodes acreditava que o massacre resolveria seu problema. Ele acreditava que, com a morte de todas aquelas crianças, seu trono estaria seguro. Mas o plano maior de Deus não podia ser interrompido. O verdadeiro rei dos judeus, o Messias, escapou de sua ira. Herodes nunca soube que seu plano havia falhado. Para ele, o massacre dos inocentes foi o preço que ele teve que pagar para manter seu poder. Ele acreditava que tinha resolvido o problema, mas na verdade, ele apenas se condenou à história como o responsável por uma das maiores tragédias já registradas. As mães de Belém, inconsoláveis, nunca se esqueceram daquele dia. A dor ecoou pelas gerações, e o luto pelo massacre dos inocentes se tornou parte da memória coletiva de Israel. O massacre dos inocentes nos lembra das consequências devastadoras da sede insaciável por poder. Nos lembra de como a crueldade humana pode tentar se impor ao plano divino. Mas ao final, a vontade de Deus sempre prevalece. Herodes conseguiu manter seu trono por um breve período, mas não conseguiu mudar o curso da história. O Messias sobreviveu. E o plano maior de salvação continuou a se desenrolar. Enquanto a escuridão do massacre cobria Belém, algo extraordinário estava acontecendo. Em um sonho, José,
o pai terreno de Jesus, recebeu uma mensagem de um anjo. A ordem era clara. Ele deveria fugir. A vida do menino estava em perigo, e o Egito seria o refúgio seguro. José não hesitou. Ele sabia que a ameaça de Herodes era real. Ainda naquela noite, ele reuniu Maria e o pequeno Jesus, e juntos começaram uma fuga silenciosa. O caminho era árduo e a distância longa, mas, sob a orientação divina, eles seguiram em direção ao Egito, o lugar que, ironicamente, havia sido símbolo de opressão para os israelitas no passado. O Egito, que outrora havia sido um lugar de escravidão para o povo de Israel, agora se tornava o lugar de refúgio para o Salvador do mundo. Um lugar onde a ira de Herodes não poderia alcançá-los. A jornada não foi fácil. Eles enfrentaram noites frias e dias escaldantes. Mas a fé os guiou. A fuga para o Egito não foi apenas uma viagem física. Foi o cumprimento de mais uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Essa fuga simbolizou a proteção divina que estava sempre presente na vida de Jesus, desde o início. Embora Herodes tivesse poder e soldados à sua disposição, o plano de Deus era impenetrável. E no Egito, Jesus estaria seguro até que o perigo passasse. A fuga para o Egito nos mostra como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a providência divina pode abrir caminhos de salvação. O plano de Herodes de destruir o Messias foi frustrado, e o menino que estava destinado a transformar o mundo escapou de sua ira. José, Maria e o pequeno Jesus ficaram no Egito até que fosse seguro retornar. Eles estavam longe de casa, mas estavam sob o cuidado divino, cumprindo mais uma parte do grande plano de redenção. Herodes não poderia alcançá-los, e o nascimento de uma nova era estava preservado. A fuga para o Egito não foi apenas uma proteção contra o perigo imediato. Foi uma declaração de que o poder de Deus é maior do que qualquer governante humano. Herodes, em toda sua crueldade, não poderia impedir o plano maior de salvação. O reinado de Herodes, o Grande, foi marcado por grandes construções, por alianças estratégicas e pelo desejo de deixar um legado duradouro. Mas ao olhar para sua história, o que realmente sobressai não são seus monumentos, mas sua crueldade e paranoia. Herodes era um rei obcecado pelo poder, disposto a eliminar qualquer um que pudesse representar uma ameaça, até mesmo seus próprios filhos e esposa. E o massacre dos inocentes foi o auge de sua tirania. Ele tentou destruir a profecia, aniquilando todos os meninos de Belém com menos de 2 anos, na esperança de eliminar o Messias. O impacto desse massacre foi devastador. Famílias destruídas, lares dilacerados e um luto profundo que se espalhou por toda a região. O sofrimento em Belém ecoou através das gerações, deixando marcas que nunca seriam apagadas. A crueldade de Herodes gravou seu nome na história de forma trágica. Mas o próprio Herodes não escapou de seu destino. Pouco tempo após o massacre, ele foi acometido por uma doença terrível. Em seus últimos dias, Herodes foi consumido pela dor física e pelo isolamento. Cercado pela desconfiança e rejeição de sua própria família, ele morreu em agonia. Seu trono, que tanto protegeu, foi dividido entre seus herdeiros, e sua dinastia nunca teve o respeito e a estabilidade que ele tanto buscou. O legado de Herodes não foi de grandeza, mas de medo. Ele tentou moldar seu reinado pela força, mas o que deixou para trás foi uma história de opressão e tragédia. O massacre dos inocentes é lembrado como o símbolo máximo de sua tirania. Herodes acreditava que poderia desafiar o plano divino. Acreditava que seu poder poderia mudar o curso da história. Mas no final, sua tentativa de apagar o Messias falhou. O menino Jesus sobreviveu, e o verdadeiro rei dos judeus cumpriria sua missão. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, escreveu para ele, contando seus sonhos. Antes da crucificação de Jesus, você ficará impactado.
Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.